terra em diferentes regiões. A primeira região na Mesopotâmia foi dada a Enlil e seus filhos. A segunda região, no Egito e na Núbia, foi dada a Enki e seus filhos. A terceira região, no Vale do Indo, foi dada a Inanna. A quarta região, Tilman, na Península do Sinai, era a região dos deuses, a terra dos mísseis, e o lugar proibido onde apenas os Anunnaki podiam acessar. Marduk, filho de Enki, conhecido como Ra no Egito, após as guerras das pirâmides, onde foi deixado para morrer dentro da Grande Pirâmide, estava furioso. Ele não conseguia entender por que Inanna poderia ter uma região só para ela. Assim, Marduk se proclamou como o único deus e comandante da Terra. Os outros Anunnaki se reuniram em assembleia, e então decidiram usar as armas de terror, as terríveis armas nucleares. Assim, em 2024 AC, houve uma explosão nuclear na região do Oriente Médio. E então, em uma onda de destruição, Nergal destruiu completamente as 5 cidades do vale, que rapidamente se transformaram em desolação. Eles foram criados por fogo e enxofre, e tudo o que vivia lá se transformou em vapor. Com armas tão terríveis, as montanhas desabaram, e a barreira que segurava as águas do mar se rompeu. As águas do mar invadiram o vale, e o vale foi inundado pelas águas. Quando as águas derramaram sobre as cinzas das cidades, vapor subiu aos céus. Do alto de seu navio, Nergal gritou: "Está feito!" E assim, no seu coração, Nergal, agora conhecido como Aera, não tinha mais vingança. Ele, inspecionando seu trabalho maligno, Ninurta e Nurgal ficaram confusos com o que viram. As esplêndores foram seguidos pelo escurecimento dos céus. E logo depois, a tempestade soprou. Dentro de uma nuvem escura, redemoinhos se formaram no céu. E um vento maligno surgiu, mergulhando o céu no crepúsculo. À medida que o dia avançava, o sol desapareceu e a escuridão tomou conta do horizonte. A noite chegou, e com ela um esplendor terrível destacou suas bordas, fazendo com que a lua desaparecesse, engolido por uma densa nuvem de destruição. Quando amanheceu no dia seguinte, vindo do oeste, do mar superior, começou a soprar um vento de uma tempestade densa, e então a nuvem marrom escura se moveu para leste, em direção às terras habitadas. A nuvem marrom escura viajou, e onde que estava sem nenhuma piedade. Do Vale da Desgraça, a nuvem da morte foi levada para as terras de Sumer. Ninurta e Nurgal alertaram Enki e Enlil. Eles anunciaram: "O vento mau é implacável e trará morte a todos." Enlil e Enki transmitiram o alarme aos deuses da Suméria com uma mensagem clara: "Fugir, fugir." Eles gritaram a todos. Os deuses assustados fugiram de suas cidades e rapidamente ascenderam aos céus. A mensagem para o povo era clara: espalhem-se e escondam-se o mais rápido possível. Os habitantes das terras caíram sob as garras do vento maligno, e sua fuga foi completamente inútil. A morte estava silenciosa, e como um fantasma, atacou todos os campos, todas as terras e todas as cidades. Os ventos da morte passaram pelas paredes mais grossas, como as águas de uma enchente. Não havia aqueles que se esconderam dentro de suas casas com as portas fechadas, foram varridos, e assim caíram no chão como moscas. As ruas estavam cheias de corpos, e as bocas daqueles que tentavam sobreviver transbordavam de saliva e espuma. E então, o sangue veio com um pressentimento de morte. Lentamente, o vento mau soprou por todas as terras, e atravessou de oeste a leste sobre planícies e montanhas, aniquilando tudo que vivia. Depois de sua passagem, nada ficou vivo. As águas, outrora claras, estavam envenenadas, e nos campos toda a vegetação murchou. De Eridu no sul a Sipar no norte, o vento maligno devastou o país. Na segunda região, todas as terras ao sul da Babilônia foram devoradas pelo vento maligno, que também chegou ao coração da segunda região. Mas, ironicamente, a sagrada Babilônia
onde Marduk e seus seguidores declararam comando de toda a terra, tudo continuou como se nada tivesse acontecido. Assaltado por seus pensamentos e entorpecido por suas dúvidas, Enki tomou uma decisão. Ele disse para si mesmo: tudo o que aconteceu precisa ser registrado, desde o início em Nibiru até este dia na Terra. E aquela impostura, no momento escolhido pelo destino, os terráqueos leem este registro e podem lembrar o passado para entender as profecias do futuro. Que o futuro seja o juiz do passado. Então, Anki esperou o momento apropriado, e no 17º dia do segundo mês do 7º ano, após a grande calamidade, ele chamou 2 emissários. Ele esclareceu que seu escolhido para registrar as informações era um escriba, filho de Udba-Endubzar, o mestre escriba. Meu nome é Endubzar, também conhecido como mestre escriba. Eu vim relatar um evento que ocorreu no 2º mês do 7º ano, após a grande calamidade. No 17º dia, fui convocado por Enki, o grande deus e mestre. Eu estava na cidade de Eridu e sobrevivi ao vento maligno. Eu vaguei pelo deserto em busca de galhos secos para fazer uma fogueira, quando notei um redemoinho avermelhado se aproximando do sul. Não fez som algum. Quando a nave espacial tocou o solo, 4 pés largos apareceram, e o equipamento antes bonito perdeu seu encanto. Dominado pela reverência, prostrei-me no chão. Quando olhei para cima, vi 2 emissários parados perto de mim. Suas roupas irradiavam uma luz brilhante. Eles me chamaram dizendo: Endubzar, Endubzar. O grande Deus, Senhor Enki, te convoca. Não tenha medo, terra. Naquele momento, o redemoinho se levantou, parecendo um fogo ardente. Cada emissário segurou uma das minhas mãos e me levantou rapidamente, suspenso entre a terra e o céu. Contemplei as águas, planícies e montanhas. De repente, eles soltaram o aperto, e eu me senti como se estivesse caindo no chão, sem o espírito da vida. Uma voz então chamou, repetindo meu nome: Endubzar, Endubzar. Ouvi atentamente, sem saber a origem ou a identidade do falante. A voz continuou, revelando que sou descendente de Adapa, e fui escolhido para servir como escriba. Eu deveria transcrever as palavras divinas em tábuas. Diante de mim, vi um espaço de trabalho com uma mesa de escriba adornada com pedras intrincadamente esculpidas. A voz misteriosa persistiu, dirigindo-se a mim como Endubzar, servo de Eridu, e declarando: Eu sou Enki, seu Deus, seu Senhor. Estou preocupado, por isso eu o convoquei. A grande calamidade atingiu a humanidade, devastando nossas cidades. Desejo documentar a verdade desses eventos, garantindo que tanto os deuses quanto os homens entendam o que aconteceu. Desde o grande dilúvio, nenhuma catástrofe desta magnitude ocorreu. Ainda assim, aqui estamos nós, 7 anos depois. Isso não deveria ter acontecido. Eu, Enki, falhei. Apesar dos meus esforços para evitar, eu vacilei. Os rios vão mudar seu curso, e a luz do dia será envolta em escuridão. O céu estará em chamas, e neste dia fatídico, o retorno do Deus Celestial será selado. Alguns sobreviverão, enquanto outros não. Assim, o ciclo de repetição será selado. Por essas razões, Endubzar, eu, seu senhor Enki, chamei você. O futuro permanece velado no passado. Entre os deuses, 40 é o meu número sagrado. Portanto, por 40 dias e 40 noites, falarei e você transcreverá. Durante esse tempo, você não deve comer nem beber. O sustento será derivado apenas de água e pão. Você quer um presente? Dedique a sua tarefa. A voz ficou em silêncio novamente, e meus arredores ficaram mais claros. À minha frente, havia um prato com pão e um cálice cheio de água. Enki me instruiu dizendo: Endubzar, consuma este pão e beba esta água. Isso te sustentará pelos próximos 40 dias e noites. Segui as instruções diligentemente. Então fui questionado: Endubzar, mestre escriba, o que você vê? Vejo tábuas lisas de azul puro, semelhantes ao céu, e um estilete. Enki disse: Endubzar, este é um material distinto. As tábuas são lisas, feitas de lápis lazuli. E o estilete é uma criação divina. Seu corpo é composto de elétron, enquanto a ponta é feita de um cristal divino. O material se adapta facilmente à sua mão, permitindo que você grave sem esforço, como modelar argila úmida. Ao tocar os instrumentos, eu senti uma energia divina envolvendo meu ser. Então, o grande deus Enki começou a falar. Às vezes, suas palavras eram requintadas, pesadas, amargas e tristes, mas também radiantes e alegres. A revelação mais notável que me foi transmitida dizia respeito à criação, engenharia genética e manipulação. Foi nesse momento que Enki, o grande deus, interrompeu minhas sensações dizendo: Durante 40 dias e 40 noites você registrou minhas palavras. Sua tarefa aqui está completa. Agora, tome outro comprimido e documente seu testemunho. Embora eu não pudesse ver o grande deus,
Agarrei a tábua e inscrevi este testemunho que você está desfrutando agora. E em que o grande Deus